noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Bom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui de casais da Quadrangular Uberaba. E nesta noite nós temos aqui uma palavra rápida, né? Porque eu sei que está todo mundo com fome, inclusive eu. Tá bom? Mas nós vamos tentar ser o mais breve possível. Ainda faltam alguns casais, mas nós vamos começar mesmo assim. Então eu agradeço a Deus pela presença de vocês e também quero dizer que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Ministério Família, um projeto de Deus. Você que está aí, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que você possa participar desse momento junto conosco. O Ministério Família, um projeto de Deus, é um ministério que nasceu no nosso coração, lá em Campo Mourão ainda. E nós temos feito algumas lives, falado sobre família, falado sobre casamento. E nas sextas-feiras nós temos um encontro marcado. Então você é o nosso convidado especial. Né, pastora? Quer dar uma palavra? Boa noite a todos. Vou passar aqui um pouquinho, que acho que é um pouquinho alto, né? Tá um pouquinho. Que bom que vocês estão aqui, sejam todos bem-vindos. Todos os casais aqui são importantes, né? Alguns estão para chegar, mas a gente quer dizer para vocês que nós preparamos, né, esse momento assim, com muito carinho, né, pensando em cada um, orando a Deus já pela sua vida, então você já se sinta abençoado, amém? Porque já oramos por cada um e é importante você estar aqui, né? É um momento bem especial, onde nós vamos aqui juntos compartilhar uma palavra, né, falar um pouquinho aqui dos assuntos relacionados ao casal e depois, né, como a gente, aqui como os crentes costumam falar, né, a gente alimenta primeiro o espírito para depois alimentar a carne, mas tudo faz parte, né, faz parte da nossa vida e aquilo que mais interessa é que a presença de Deus está aqui e é por causa dessa presença, é por causa dele e é por meio dele que nós somos abençoados. Então sejam todos bem-vindos, você também que está aí conosco, nos acompanhando através da live, Facebook, YouTube também, né, pastor? Não, só Facebook. Facebook, então sejam todos bem-vindos, né, que você possa também ser abençoado através dessa palavra, através daquilo que nós vamos conversar aqui e vamos também orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Nós vamos orar para dar início. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por este momento. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, papai. Ó Deus querido e santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor moveu o coração dos teus filhos, teus servos, para aqui estar nesta noite, ó Deus, onde nós possamos juntos, ó Pai, ter um compartilhamento da palavra, ter também um momento de comunhão, ó Pai querido e santo. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos dê graça e fica conosco, em nome de Jesus. Aqueles que estão vindo, Pai, que o Senhor coloque as suas mãos poderosas, traga eles em paz, em segurança, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! Pode começar. Isso. Pode se assentar. A pastora Adriane vai dar uma palavra, depois nós vamos ver um vídeo e depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Isso aí. Mas antes da gente começar, eu queria que você olhasse para quem está aí do seu ladinho, talvez você conheça ou não, mas você vai estender a sua mão e você vai dizer para essa pessoa aí, que bom que você veio. Diga aí para o seu esposo, para o seu cônjuge, olha que bom que você veio. Que bom que você aceitou o nosso convite, né? Isso aí, pode sair do seu lugar, fique à vontade. Que bom que você está aqui. Isso aí, olha que maravilha. E que bom que você está aí com a gente também pelo Facebook. Seja bem-vindo aqui à Quadrangular Uberaba. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre como é bom, como é gostoso a beleza do casamento. É importante estar casado. Quem concorda que é bom estar casado? Amém. É bom estar casado. Né? Por que é bom, né? Tem algumas coisas aqui que a gente até estava vendo, né? Por exemplo, uma das coisas, né? O casamento é ele que traz o companheirismo, o apoio, é ele que traz o crescimento pessoal e o amadurecimento de cada um de nós. O casamento, ele também proporciona a intimidade emocional e física.
o casamento ele também traz a construção de uma família. Ele também traz o apoio financeiro, a estabilidade, e ele também gera o desenvolvimento de valores e objetivos compartilhados. E, dentre isso, várias outras coisas. É dentro do casamento que nós realmente vamos descobrir o que significa uma família. Porque até então, até que nós, a gente venha crescer e a gente venha assumir esse compromisso conjugal um com o outro, até então nós fazíamos parte de uma família, certo? Eu e você nascemos dentro de uma família, fomos crescendo e ali nós estávamos observando como que era a família. Então o modelo de família que eu e você tinha era aquele modelo que estava dentro da nossa casa. E é claro, infelizmente, podemos dizer assim, nem todo mundo teve uma boa estrutura familiar. Eu, por exemplo, cresci sem a minha mãe. Meu pai nos tirou da mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Então, depois dos 6 anos, eu cresci sem ter a figura materna. Então, pensa que para mim, depois de ser mãe, foi um grande desafio. Um dos momentos muito difíceis para mim foi olhar para uma criança nos meus braços, eu com 16 anos, e pensar, e agora? O que faz? Era exatamente o que as pessoas costumam dizer, uma criança cuidando de outra criança. Em contrapartida, o pastor Marcos, ele também cresceu sem pai. Então veja só, aquele modelo de uma estrutura de pai e mãe dentro de casa, nós não tivemos. Então, nós tivemos que desenvolver tudo isso através do quê? Através de um casamento. E é claro que nós não casamos, como, vamos dizer assim, manda o figurino, pelo menos como deveria ser, nos padrões cristãos, ou no padrão, pelo menos, mais correto, vamos dizer assim. Nós casamos porque eu engravidei, e aí, como disse a Esther até ontem, ela falou, pai, você foi obrigado a casar. A Esther é minha filha de 14 anos. É mais ou menos assim. Mas o fato é que durante o casamento nós vamos realmente construindo tudo isso. O companheirismo, o apoio, tudo isso faz parte, é necessário, precisa. É no casamento que nós vamos construindo uma família, quando os filhos vão chegando. É no casamento e é durante o casamento que nós vamos colocar em prática aquilo que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Pois agora, a família é eu e o meu esposo. Os nossos pais são os nossos parentes, os nossos familiares. Então, olhando para tudo isso e olhando para trás, nós podemos dizer assim, que o casamento é bom. O casamento ele realmente nos afina, poderia dizer assim, e nos afia. Há uma palavra em Provérbios que diz isso, que uma pessoa afia outra pessoa. Por quê? Porque é no casamento que nós vamos descobrindo as nossas incompatibilidades e é através do casamento que nós vamos descobrindo quem de fato a pessoa é. O namoro, aquele momento é importante, sim, é importante. Mas uma coisa é verdade, amados. No namoro, a gente às vezes tem as nossas dificuldades, a gente briga, a gente discute, mas o que acontece? Cada um vai para a sua casa. Se fica emburrado, fica lá 2, 3 dias sem conversar, não estou a fim de falar com ele agora, não estou a fim de falar com ela agora, não liga, não se vê, não é assim? Mas de repente, estou com saudade já, agora vamos se encontrar e tal, e aí há aquele conserto. Mas no casamento, um grande desafio. Quando há brigas, quando há discussões, não tem como ir embora. Não tem como dizer, agora eu vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai, e daqui 3 dias a gente volta a se encontrar. Não, não existe isso. Então nós vamos realmente descobrindo um ao outro, descobrindo os defeitos, as qualidades, e tudo isso faz com que aconteça essa construção do casamento. Mas o casamento ele é uma instituição divina. O casamento foi algo planejado por Deus. Não foi planejado pelo homem. Veja só o que diz Gênesis capítulo 2 e o versículo 19. O próprio Deus declarou. Amados, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi um juiz, não foi um advogado, não foi um pastor, não foi um padre. Foi o próprio Deus quem fez essa declaração. O que ele disse? Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então é muito bonito porque ele
tem que me corresponder e eu correspondo a ele. Eu auxilio ele e ele também me ajuda. E lá em Efésios, a palavra de Deus ainda é mais bonita quando ela começa a mostrar qual é o papel um do outro. Quando o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E que a mulher deve respeitar o marido e ser submissa como ela é submissa a Cristo. Então tudo isso mostra a beleza do casamento. É bom estar casado. É bom você ter uma intimidade com alguém que você está agindo de forma correta. Diferente num período de namoro, diferente como a gente ouve hoje em dia, né? Todos aqui já têm uma certa idade e sabem que nos dias de hoje é o ficar. Esse fica com aquele, o outro fica com aquele, né? E nesse ficar já rola outras coisas. E nós procuramos ensinar os nossos filhos de forma diferente. Porque esse não é um modelo de Cristo, esse não é um modelo que Deus preparou. Mas quando nós casamos, aí nós podemos desfrutar dessa intimidade. Nós podemos desfrutar de algo tão bom, pois afinal de contas, quem criou a intimidade, quem criou o sexo, quem criou a parte do homem e da mulher, foi o mesmo Deus que disse que não é bom que o homem fique sozinho. Por quê? Porque ele tem as suas necessidades. Mas a mulher também tem. Não foi só no homem que Deus colocou uma parte onde ele precisa sentir prazer. Mas na mulher ele também colocou. Exatamente para mostrar que aí também um completa o outro. Então o casamento, amados, é algo muito lindo. Foi planejado por Deus. É algo para ser vivido a dois. É algo para ser compartilhado dentro de casa. Dificuldades, brigas, problemas, muitos temos. Todos nós temos. Não existe, de fato, uma família perfeita ou um casamento perfeito. Mas por que então muitos casamentos acabam? Por que então vem o divórcio? Por que tanta separação? E por que nos dias de hoje a estatística, infelizmente, ela vai crescendo? Havia uma época da nossa vida e na história da igreja, onde a igreja fazia uma grande diferença quando se tratava em questões de divórcio. Mas hoje a igreja já se equipara. Aquele que não conhece Jesus, aquele que não segue a Cristo, aquele que não tem temor a Deus, a igreja já se equipara. E nós vamos falar também um pouquinho, né, sobre talvez umas possíveis causas que levam a isso. A um possível divórcio, talvez uma separação. Por quê? Porque, amados, em todo esse tempo que nós conversamos com casais, atendemos, conhecemos, e pela experiência própria, né, nós observamos que a grande maioria, a grande parcela dos casais, não é que eles não se amem. Uma grande parcela, mas sabe, quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que existe amor. Não, eu amo essa pessoa, eu amo esse homem, eu amo essa mulher. Mas não dá mais. E será que vale a pena realmente romper um relacionamento tão sério? Uma aliança, você já percebeu que a aliança que nós usamos no dedo, ela não tem parte, ela não tem quebra. Ela é por inteira. Porque assim deve ser o casamento. Então nós vamos assistir agora um vídeo, eu quero convidar você a estar bem atento. Porque depois desse vídeo, nós vamos fazer uma atividade com todos vocês. Eu não entendo. Por que preciso da salvação dele? Eu vou ser mandado pro inferno? Pelo quê? Porque me divorciei? Não. Porque você violou os padrões dele. Qual? Não o matarás? Pai, eu ajudo as pessoas, sou uma pessoa boa. Pra você. O que você tá fazendo? Não deixou pizza pra mim? Caleb, acabei de acender essa vela, eu gosto do cheiro dela. Mas eu não. Deixou alguma coisa pra eu jantar? O senhor? Está dando crédito a Deus? Por que isso o incomoda? Sempre acreditou em Deus? Pensei que fosse comer com o Michael. Não se deu conta de que moram duas pessoas nesta casa e que as duas têm que comer? Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Caleb, a obra do Senhor nos mudou. A nós dois. Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Eu tô cheio disso!
Se você não pode dar o respeito que merece, então por que continuarmos casados? Faz eu me sentir tão humilhada. Quando foi que eu parei de ser suficiente pra ele? Você acha mesmo que não tem mais volta? Eu não tenho motivo para voltar. Nunca abandone seu parceiro, principalmente no incêndio. Eu sou respeitado aonde quer que eu vá, Michael, menos na minha casa. Eu sei como é. Tá legal? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às 2 da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo! Se existe um Deus por aí, ele não se interessa por mim nem por meus problemas. Eu não concordo. Eu diria que ele se interessa em muito. Então cadê ele na minha vida? Sabe o que significa essa aliança aí? Que estou casado. É, mas também que você fez um pacto pra vida toda. Até colocou essa aliança enquanto fazia o juramento. O triste é que quando a maioria das pessoas promete na alegria ou na tristeza, na verdade é só na alegria. Eu quero me separar. Vocês concordaram com a separação? Não, mas nós dois sabemos no que isso vai dar. Quero que vocês adiem o divórcio por 40 dias. Por quê? Vou mandar algo para você pelo correio. Algo que levará esse tempo para fazer. No dia seguinte, empenhe-se em não dizer nada negativo para sua esposa. Se a tentação surgir, escolha não dizer nada. Poderia levar isso para a lavanderia hoje? Você teve 2 dias de folga e ainda não fez isso? Faça um dia de cada vez. E depois veja o que acontece. Por favor, filho. Se não for por outro motivo, faça por mim. Eu não sou perfeito, mas melhor que a maioria. E se o meu casamento está assim, a culpa não é só minha. Mas Caleb, cara, eu vi você entrar num prédio em chamas pra salvar gente que nem conhecia. E vai deixar o seu casamento queimar até virar cinza? Além de não dizer nada negativo à sua esposa hoje, faça ao menos um gesto inesperado, como um ato de gentileza. Tem café para você. Não tenho tempo pra tomar café. Eu tenho feito tudo o que diz para fazer e ela tem rejeitado tudo. Filho, esse processo leva 40 dias, não 4. Qual o sentido em seguir um caminho quando se sabe que não vai dar em nada? Como sabe? Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. O que significa isso? Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Nas últimas 3 semanas eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. E eu comprei flores pra ela que ela jogou fora. Pai, não importa o que eu faça. Não? Não. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado. A resposta é: não pode amá-la, porque não pode dar a ela o que não tem. Petição para divórcio. O quê? Sim. Hoje é dia 23. Foi isso aqui? Há quanto tempo sabe? Eu só descobri ontem. Em que dia você está? 43. Mas só tem 40. Quem disse que eu tenho que parar? No início não queria fazer, queria? Não. Mas na metade do caminho eu percebi que não entendia o que era o amor. E assim que entendi, eu quis fazer. Eu sinto muito. Eu tenho sido muito egoísta. Nos últimos 7 anos, eu maltratei você com as minhas palavras e com meus atos. Eu amei outras coisas quando deveria ter amado você. Nas últimas semanas, Deus me deu um amor por você que eu nunca havia sentido antes. E eu pedi para Ele me perdoar. E eu espero, eu rezo para que você seja capaz de me perdoar também. Olha, se eu ainda não disse que você é um homem bom, você é. E se eu ainda não disse que perdoei você, eu perdoei. E se eu ainda não disse que eu amo você, eu amo. É tarde demais para pedir para você envelhecer comigo. So jump back to the
Isso. Vai pensando aí, eu gostaria que você me apontasse qual o problema daquele casal. Quem pode falar? Falta de diálogo. Pode escrever, pastor. O que mais? Egoísmo. Orgulho. O que mais? O que mais vocês conseguiram identificar naquele pedacinho ali, naquele trechinho? Falta de Deus. Verdade. Egoísmo, orgulho, falta de diálogo. O que mais? Aqui tem uma turma que diz que assistiu aqui. Fala aí. O que mais que vocês conseguem identificar de problema naquele casal? Tem medo, não tem errado, não tem certo. Só participar. Se vocês quiserem jantar, vai ter que participar. Senão nós vamos fechar as portas, ninguém vai jantar. O que mais? Tem mais alguma coisa, pastora, que você identificou aí? Desprezo. Desprezo? Tinha desprezo? Por parte dele? Por parte dela? Tinha problemas ali, né? O que mais? Vai, gente, vocês estão tímidos. Pode falar. Sem problema. Acho que o que eu falo é a mesma dela, da irmã Simone, que é falta de comunicação. Isso, acho que o pessoal lá da live não está vendo, né? O pessoal da live não está vendo, né? Isso. E agora, mano? Mas eles não viram também o vídeo. Mas olha, entre tantos esses aqui, falta de diálogo, egoísmo, orgulho, falta de Deus, desprezo. E nós poderíamos elencar um monte de outras coisas aqui, não é? O ressentimento, né? Um ressentimento. Mágoa. Mágoa, estava ferida, ele ferido. Estavam ali um casal problemático, né? Uma situação ruim naquele casamento. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que nós vamos deixar para o final, é o que apontou aqui o Renan. Falta de Deus. Porque ele não era convertido ali, ele não estava, né? Não tinha um conhecimento, talvez, ali, né? Mas uma das coisas que eu vi, queridos irmãos, que esse bombeiro, o Caleb, na verdade, o casamento dele estava em ruínas. Né? O casamento dele estava desgastado. Eles estavam com uma situação difícil e talvez, naquele momento ali, muitos de nós já passamos por algum ponto ruim, não é? Eu não sei, eu tenho 30 anos de casado. Quem tem menos de 5 anos de casado aqui? O Renan Cananda, menos de 5. O Lauri, o pastor Lauri e a irmã Clarice. 10 anos. Tem alguém? 15. 15 anos de casado. Quem tem 15 anos de casado aí? 20. Olá, já aumentou. 20 anos aí. 20 anos aqui também, Nereu? 20 anos, Cuca, Laércio, 19, chegou lá, hein? O que foi, professor? 29, 30 anos de casado aí. 20, não, vamos baixar, 25. 25. 24. 27. 30 anos. 30 anos de casado, quem tem? Ih, pastor, só eu e você, né? Ixi. Vocês estão perto, 20 anos, né? O Ivair que está mais próximo, 27. 30 anos de casado.
Olha, quem já não passou situações assim, né? Talvez no começo do casamento. Então a pastora trouxe aqui uma palavra a respeito da beleza do casamento. Como é bom a gente estar casado, né? Beleza, mas tem os seus problemas. E eu quero destacar aqui que um dos maiores problemas que desgastam o relacionamento, tem um monte, nós não vamos abordar todos, mas uma situação é a falta de comunicação, sim ou não? E não é só comunicar, né? Não é só conversar, não é só falar, mas é a forma de comunicação assertiva. Porque muitas vezes nós vamos falar e o negócio, ao invés de melhorar, piora, não é? Tem momentos que você vai querer conversar e vai querer acertar, e ao invés de melhorar, o negócio fica pior. Então a comunicação, não só comunicar, mas como comunicar. Então o casamento deles estava desta forma, veja bem, estava desgastado pela falta de comunicação, e essa falta de comunicação estava o que acontecendo? Estava trazendo um ressentimento, e isso estava sendo acumulado, né? Chega uma hora que estoura. Não é assim? As coisas vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. Se não for tratado, pode ter 10, 15, 20, 30 anos de casado, mas se não acertar, chega uma hora que a corda arrebenta. Então eles estavam ali nessa forma, ressentidos, eles tinham falta de conexão emocional, a prioridade deles estava desfocada também, né? Porque ele estava lá pensando no trabalho, o trabalho dele era estressante, sim ou não? O trabalho dele estressante, talvez ela não estava entendendo aquilo. Então a falta de comunicação ocasionou muitas coisas. Mas não é só a falta de comunicação, a rotina do dia a dia, a rotina do casal, isso afeta o relacionamento. Isso desgasta o relacionamento. Isso pode trazer problemas sérios, a ponto de, como estava ali, né? Chegar a ter o pensamento em divórcio, pensamento em separação. Então o desgaste, a rotina, o estresse, a pressão do trabalho, tudo isso afeta um relacionamento, tudo isso traz problemas. E a falta de comunicação entre eles ali estava refletindo a situação que eles estavam vivendo. E eu não sei você, mas a falta de comunicação, ela traz alguns problemas para o casamento. Não sei se você já parou para pensar, mas a falta de comunicação, ela traz barreiras emocionais. Porque, olha, pensa comigo, tem um problema instaurado dentro da família. Aí o casal não conversa direito. Ou quando conversa, só se alfineta. Só julga um ao outro. Aquilo vai criando o quê? Uma barreira emocional, que aquela mulher já não quer mais ouvir o marido talvez já não quer mais ouvir ela. E se rompe ali o problema. E existe essa barreira, que são o quê? Emoções intensas, com raiva, com ressentimento, medo e mágoa. Chegou ao ponto que ela disse o quê? Eu não quero mais estar casada com você, de tanta mágoa que ela estava, ferida pela atitude daquele homem, daquele menino. Só que a falta de comunicação, ela também traz falta de tempo e atenção. Porque quando nós não nos comunicamos direito, quando nós não deixamos tempo para conversar, e de forma assertiva, e nós trocamos isso por outras coisas, aí nós vamos ver e dizer, não tenho tempo para conversar. Não dá para conversar agora, e vai protelando aquilo, né? O problema vai sendo jogado para frente, a coisa vai acontecendo, e nunca senta e para, vamos resolver aquele problema. Então joga-se a falta de tempo, a atenção, falta de atenção para um dos cônjuges. O problema da falta de comunicação
ela também pode vir através dos diferentes estilos de comunicação entre eles. Porque muitas vezes, eu não sei você já falou um negócio, né? Já falou para o marido, já falou para a esposa, e ela entendeu totalmente ao contrário. Aquele entendimento que veio, parece que o bichinho foi lá no meio da conversa, a hora que saiu a palavra, ele distorceu, entrou no ouvido, desceu no coração e pronto, está ali o problema, né? E aí, um problema vem não resolvido, vai trazendo outro, e a hora que vê, o negócio está difícil de contornar. Então a falta de comunicação, ela também é uma falta de empatia e compreensão. E como é ruim quando nós não nos sentimos, entendido pela outra pessoa. Ou quando nós também não nos colocamos no lugar daquela pessoa. A pastora deu uma palavra aqui a respeito de nós, quando nós casamos. Ela tinha uma comunicação. Ela morava com o pai, com a irmã, o outro irmão, e o pai era aquele homem, um homem que provia as coisas, que ia atrás, que isso, aquilo. Então ela tinha uma referência. E eu vim de uma família também desestruturada, e eu vim de uma família onde a minha mãe era referência, ela era mãe e pai também. Só que ela não conseguia, concorda comigo que muitas vezes a mãe, por mais que ela tente, e ela faz isso com o maior carinho, com o maior amor, mas ela não consegue suprir a necessidade paterna. E eu estava naquele momento, daquela forma, entendendo que a minha vida no casamento era igual à vida da minha mãe. E quando nós nos juntamos, foi aquele bafafá, Foi aquele negócio. Então o que acontece? Eu não tinha empatia com ela não tinha empatia, ela não entendia a minha cultura, eu não conseguia entender a cultura dela. E quando nós vemos de culturas diferentes, familiares, que nós estamos dentro de um casamento, nós vamos, se não atentarmos para isso, nós vamos ter problemas por falta de se colocar no lugar daquela outra pessoa. Poxa, por que ela está agindo assim? Se ele se colocasse no lugar dela, por que ela está agindo dessa forma? Puxa vida. Não, mas veja bem, ela reclama, ela é egoísta, ela é isso, aquilo, mas por que ela está assim? Veja, se vocês viram o filme, Tem um momento do filme que mostra a família dela. Uma família que a mãe estava doente, que a mãe estava numa cadeira de rodas, precisando de uma cadeira de rodas, e ele nem sequer comprou uma cadeira de rodas para elas em 7 anos de casamento, para pelo menos ajudar a mãe. Segundo ela, diz que ele só queria saber de barco, só queria saber de pesca. Cadê os pescadores aí? Só queria saber de barco e não estava nem se importando, então ele não estava tendo empatia com ela. E ela, por outro lado, também não estava tendo empatia com ele. Não estava se colocando no lugar dele, que o trabalho dele era um trabalho estressante, imagine. Bombeiro ter que juntar pedaços de corpos, tirar pessoas do incêndio. Imagine o estresse que ele tinha. E aí o que acontecia? Eles entravam para dentro de casa. Cada um trazia suas demandas, cada um tinha a sua convicção, não se colocava no lugar do outro, aonde a coisa aconteceu. Então, a falta de comunicação, eu estou só colocando algumas aqui, não todas, mas algumas para nós refletirmos sobre isso. Que essa falta de comunicação, ela levanta barreiras. E essas barreiras emocionais, a gente não consegue ter a emoção que é necessário para ter no casamento, para ter ali no relacionamento. Ela traz falta de tempo ou uma desculpa de falta de tempo e de atenção. E os diferentes estilos de comunicação também é um problema. Então esta falta de comunicação que nós estamos abordando aqui,
Eu quero passar aqui a pastora que vai falar sobre o ressentimento também, rapidamente, que é algo que nós identificamos. Falta de comunicação e ressentimento acumulado. Tem alguma coisa mais ruim do que um ressentimento acumulado? As coisas vão sendo empilhadas e nunca sendo resolvidos. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas vamos deixar o tempo arrumar. O tempo não arruma. Se nós não nos colocar no lugar do outro, não entendermos isso e buscar este conserto o mais rápido possível, os ressentimentos vão sendo acumulados. Chega um momento da vida e isso pode trazer problema. Né, pastor? Fala sobre o ressentimento, então. Isso aí. Pegando esse gancho, né, pastor, nós queremos abordar somente alguns dois assuntos, né, e finalizar. Que o nosso intuito é que a gente esteja aqui para a gente fortalecer a nossa relação, fortalecer o casal. Como a gente disse aqui no começo, né, sobre a beleza do casamento. O casamento é algo tão bonito, sabe? É algo assim que Deus planejou de uma forma tão linda, tão preciosa. Quando Deus fez Adão, ele já logo em seguida fez a mulher, porque ele realmente viu, como nós vemos ali, que não era interessante o homem ficar sozinho. Só ligar meu microfone aqui. Aí. Que não era interessante o homem ficar sozinho. Talvez você conheça alguém, né? Eu, por exemplo, tenho uma pessoa na minha família também que viva sozinha. E a gente percebe que a pessoa, quando ela está sozinha, ela tem grandes dificuldades. Não é que talvez ela não vá conseguir viver, ou enfim, mas ela vai enfrentar muito mais dificuldades. É muito bom quando você tem alguém ao lado, onde você pode compartilhar os seus problemas, onde você pode realmente conversar. O problema é quando nós vamos andando por este caminho, trilhando pela falta de diálogo. Nós decidimos, por falar sobre isso, porque isso é perceptível, tanto é que foi a primeira coisa que foi citada aqui, ao ver esse pequeno vídeo, só 6 minutinhos desse pequeno vídeo. E se você não assistiu ainda esse filme, fica aqui a dica e a sugestão, porque é um filme sensacional, maravilhoso, fortalece o casamento, seja quantos anos de casado você tiver. É um tipo de filme assim, que você pode assistir várias vezes, porque ele realmente é muito bom. Fortalece o casamento e mostra realmente como Deus é importante nesse relacionamento e como o amor é importante. Faz toda a diferença. Eu converso muitas vezes com algumas pessoas, que a gente fala assim que, na verdade, nós não conhecemos o verdadeiro amor. Nós experimentamos o amor entre o homem e a mulher, experimentamos o amor dos filhos, experimentamos o amor dos pais, dos irmãos, enfim. Mas o maior amor, e o amor mais verdadeiro, mais singelo, mais puro, ele vem do nosso Deus. E por isso tem uma parte ali onde ele fala, aquele é um pai falando com o seu filho. É um pai instruindo o seu filho, dizendo, filho, espere 40 dias. E nesses 40 dias eu vou te entregar algo. E aquele algo que esse pai manda para esse filho é um livro que chama O Desafio do Amor. E nesse livro ele realmente é desafiado por 40 dias para fazer algumas coisas, inúmeras coisas em favor da sua esposa. E ali ele vai demonstrando o amor. E quando nós observamos uma das coisas muito fortes que acontece ali, que é um momento assim, impactante, que causa uma emoção de raiva, de ira, onde leva essa mulher a tomar uma decisão e ela disse, eu quero me separar. Eu não quero mais ficar com um homem grosseiro, estúpido, que me chama de egoísta. E que mais um pouco ele era capaz de agredi-la. Porque ele estava muito bravo, muito nervoso, muita ira. E isso mostra ali que ocasionou uma mágoa, um ressentimento que talvez já estava vindo durante anos. Porque se você observou, depois quando ele reconhece, quando ele se arrepende, quando ele dobra os seus joelhos, ele começa a falar para ela, ele diz assim, durante 7 anos eu te maltratei. Durante 7 anos, amados, não foi 7 dias. E quantas vezes a gente vive assim, um casamento assim, a gente só vai empurrando com a barriga.
e a gente não comunica direito, ou tem uma comunicação truncada, sabe, cada um às vezes vivendo por si mesmo, individualismo, onde vai gerar um egoísmo. Isso tudo vai mostrar um orgulho, porque aí um é orgulhoso, o outro também, ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém muitas vezes quer pedir perdão, não, mas foi culpa dele, foi culpa dela, a culpa foi sua. A gente ataca, a gente contra-ataca, a gente sempre tem a nossa razão. E tudo isso, quando começa a vir as discussões, quando começa a vir as brigas, vai gerando os ressentimentos. Um se ressente do outro. Ele me falou aquilo. E aí entra novamente a falta do diálogo. Sabe por quê? Porque dificilmente eu e você vamos olhar para o outro e vai dizer, você falou isso para mim? Você lembra quando você falou aquilo para mim? Você sabia que você me machucou? A gente não fala, a gente guarda. E aí quando chega um momento que a bomba explode, e aí a gente começa, né, a falar, e é o que a gente costuma dizer assim, né, jogar na cara. Mas muitas vezes quando isso acontece, é onde o casamento realmente já está desgastado. E sabe, amados, a gente não precisa deixar o casamento chegar nesse nível. Sabe, às vezes se você parar um pouquinho para ter uma conversa com a sua esposa, com o seu esposo, você vai perceber que tem muitas coisas que você disse que você nem sabe e que feriu ele ou que feriu ela. E isso é tão sério, amados, porque quando a gente ouve algum filme ou lê livros, como eu já li livros, onde um homem ele dizia que quando ele estava à beira da partida, numa cama de hospital, o que ele mais lembrava era dos momentos com a esposa e com seus filhos. Então não existe coisa mais importante do que a família, do que a esposa, o esposo. Esse casal, ele mostra ali que ele estava bastante preocupado com o seu trabalho, ele amava aquilo que ele fazia. Gente, isso é muito importante, é bom, é legal. É muito bom você fazer o que você gosta. Mas às vezes isso acaba sendo um refúgio. Quantos homens que às vezes preferem ficar trabalhando até tarde da noite porque ele sabe que ele vai chegar em casa, ele vai encontrar aquela mulher bicuda, emburrada, ou que vai falar alguma coisa que não vai ser legal e a discussão vai vir de novo, então eu prefiro trabalhar. Porque aí eu chego, eu como alguma coisa, eu tomo um banho e vou dormir. No outro dia, o pastor citou aqui a rotina. E a rotina, e a rotina. E tudo isso vai gerando aquele ressentimento, aquela tristeza. Por que ele está fazendo isso? Ou por que ela age desse jeito? Mas ela não fala. Mas você pergunta? Nós temos dificuldade, amados, de chegar um diante do outro e dizer, vamos ter uma conversa séria. Entre nós, eu e o pastor, quem sempre chamou para DR, como diz, né? Vamos ter uma DR, sempre foi ele. Engraçado, né? Porque dizem que as mulheres gostam de falar. É verdade, mas eu tenho uma dificuldade no falar. A gente até brinca, né? Quando a gente viajava, vinha de Campo Mourão para cá, às vezes ele tinha aqueles momentos de sono e ele dizia, puxa, mas você não fala alguma coisa, fala comigo. E eu ficava quieto, porque eu gosto disso. Mas é necessário a gente conversar, é necessário a gente confrontar. Eu sempre tive dificuldade com o confronto. Mas o confronto não é briga, não é discussão. O confronto é a gente chegar frente a frente e falar, olha, você fez isso, você agiu desse jeito. Ou o jeito que você está fazendo não está legal. Você me machucou, você me magoou. Qualquer um de nós, ao olhar uma cena dessas, onde um homem parte para cima da mulher com agressividade, falando, gritando, esbravejando, gente, isso dali pode ser realmente o ponto final de um relacionamento. Porque é muito doloroso para uma mulher receber aquele tipo de ação e simplesmente dizer, não, eu te perdoo, tá tranquilo, não tem problema não, foi só um pico de nervoso. Não, isso é muito sério, muito grave. E da mesma forma o homem, quando ele se sente desrespeitado,
ou desprezado, como ela faz ali, porque a partir daquele momento, algo entrou no coração dela e ela falou, eu não quero mais. E fosse o que fosse que ele fizesse, como a gente vê, você pode depois assistir o filme na sequência. Ele prepara um jantar para ela. Eu fico pensando, acho que, não sei se você já teve essa oportunidade, mas acho que é uma coisa tão linda, de repente a mulher chegar em casa e receber uma mesa pronta, com velas, falando, uau, que legal, ele preparou tudo isso pensando em mim. Isso é muito bom. Sabe, não é um momento, foi uma preparação, foi um dia pensando naquela pessoa. Para essa pessoa chegar e dizer para ele, eu não te amo mais. Isso realmente mata. Então nós estamos aqui hoje, fazendo esse primeiro evento de casais, primeiro jantar, né, para que a gente possa fortalecer a nossa relação, para que a gente possa se observar. Porque independente de você ter 20, você ter 30, você ter 5 anos de casado, amados, nós precisamos priorizar o nosso cônjuge. Você precisa dar prioridade para sua esposa. Você precisa dar prioridade para o seu esposo. Nós fazemos muitas coisas na vida. Há mulheres que depois que têm filhos, ela deixa o marido de lado. Há filhos que mesmo depois de casados, ele primeiro passa na casa da mãe e do pai para depois ir para casa. Já ouvimos muitas coisas assim. E a mulher se sente deixada de lado. Há maridos, como disse o pastor, que chega no final de semana, o que ele pensa? Eu vou pescar. Ah, você não quer ir junto? Não tem problema, fica aí que eu vou. E tudo isso vai gerando problemas, e vai gerando coisas na mente. Puxa, ele não me leva, ou ele não faz questão que eu esteja, ou por que ela não gosta que eu esteja junto? Enfim, são várias coisas, amados. Mas nós precisamos estar atentos ao nosso casamento. Eu acredito que ninguém aqui quer terminar a sua vida separado. Como essa moça, ela diz ali no finalzinho, é um final muito lindo. E ela diz assim, será que você ainda quer passar a velhice comigo? E depois, se der certo, nós vamos finalizar com um vídeo, né? Talvez você já assistiu esse também, que é muito lindo. E mostra exatamente isso, o começo, o meio e o fim de um casamento. E tudo preparado por Deus. Essa pessoa que está com você hoje é projeto de Deus na sua vida. Este homem que está com você hoje é um projeto de Deus para a sua vida. Deus ama o casamento. Deus se agrada do casamento. Deus se agrada da sua fidelidade. Deus se agrada do seu compromisso. Um dia nós assumimos um compromisso. Vamos ser fiéis, vamos ser leais até o fim. Amém? Fazer isso? Amém. Eu quero fazer aqui uma dinâmica. Tem casais que dizem assim, dinâmica, lá vem um pastor com dinâmica, eu não gosto desse negócio. Né? Mas eu sei que você vai gostar. Porque não é uma dinâmica que vai envolver outras pessoas, mas vai envolver agora você e o seu cônjuge. E dentro disso que nós estamos falando, se você de repente se identificou em alguma coisa, de tudo isso que nós falamos, falta de comunicação, os pontos que eu abordei, os pontos que a pastora abordou, aquilo que nós colocamos ali, e se tiver alguma outra coisa que Deus te mostre agora, que você precisa falar com o seu cônjuge, a Esther vai soltar uma música lá para nós, e você vai ficar aí uns 5 minutinhos para você conversar, mas não é para conversar com o vizinho, com o amigo, não, para conversar com o cônjuge. Converse com o cônjuge. Se tem alguma coisa para consertar, ninguém precisa ficar sabendo. Mas de repente tem alguma coisa que vocês precisam acertar, ajustar. E esse é um momento muito bom. Então tem 5 minutinhos aí para você sentar com o seu cônjuge. Se quiser sair, ir num outro lugarzinho ali, reservado, conversar, fique à vontade. Amém? 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 Glória a Deus. Bom, se ainda falta alguma coisa ainda para conversar, né? Aproveita que amanhã é domingo, tira para conversar. Mas eu quero finalizar
nesse nosso momento aqui com mais um vídeo para nós encerrarmos, tá? Passar um vídeo aí que vocês conhecem também. Pode apagar lá, pastora, luz ali. Pode soltar, Esther. Ô pastor, você me trouxe aqui numa noite fria para ouvir uma palavra sobre casamentos e assistir um filme triste assim. Mas isso é uma reflexão que eu quero fazer. Porque o que vale a pena no final, né? Trabalho, bens materiais, a correria, os ressentimentos, que no final das contas, o que vale a pena mesmo é estar com a família, com o seu cônjuge. Um dia, todos nós iremos passar, não é? Todos nós findaremos aqui. E por que muitas vezes nós nos apegamos tanto às coisas, às dificuldades, às brigas, os ressentimentos, sendo que no final o que vale a pena é estar juntos. Estar juntos, construindo uma família. E uma das coisas importantes, convidar Deus para o nosso casamento. Convidar Deus para estar conosco. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Daqui um pouquinho a pastora vai entregar uns brindezinhos aí. Reflita nisso. Reflita nessas palavras. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui está. Ó Deus querido, Deus santo, nós pedimos a Ti, Senhor, que aquilo que a gente talvez não conseguiu colocar aqui nesse momento tão simples que nós preparamos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa colocar no coração do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus querido, e se alguém aqui porventura entrou, ó Pai, nesta noite com o seu relacionamento quebrado, com dificuldades, com problemas, com situações, ó Pai, eu sei que eles não sairão talvez daqui com tudo resolvido, mas que esse seja um start, ó Pai, esta noite seja um start na vida dos Teus filhos, Pai, de casais, de famílias, para restauração, para um começo de uma restauração. Ó Deus amado, aqueles que já estão numa caminhada avançada e entende já, ó Pai, que o Senhor possa continuar a cultivá-los desta forma, Senhor. Cultivá-los, ó Deus querido, com este amor, com esta gratidão, com esta união. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realizou aqui. É minha oração de gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus merece um aplauso? Que bênção, que bênção. Eu não poderia deixar de falar que mais do que este amor que Deus nos proporciona entre homem e mulher, né, que a gente realmente vem viver esse amor sincero, mas existe um amor muito maior do que esse.
Existe um amor muito maior do que de pai para filho, de mãe para filhos. Talvez a gente pense, será? Sim. É o amor que Deus tem por você. Porque falar sobre valer a pena. Com certeza valeu a pena o sacrifício de Jesus por nós. Mas o que Deus deseja é que a gente venha encontrar este amor. Como disse esse pai para esse filho, às vezes a gente não consegue dar amor porque a gente não recebeu, ou a gente nem conhece. Você se disponha a conhecer o amor de Deus pela sua vida, porque ninguém, nem seus pais, te amam mais do que o próprio Deus. E agora nós queremos entregar uma lembrancinha bem simples, mas à medida que eu vou chamando aqui os casais, a gente vai finalizando, e eu vou entregar essa lembrancinha para o casal, tá bom? Vai lá, pastor. Quem que é o primeiro aí? Olha só, a lembrancinha é um travesseirinho, tá? É bem pequeno, bem meigo, mas é muito lindinho, né? E aqui está escrito o quê? Eu te amo. Ai, que lindo. Olá. Vamos ver o primeiro casal que vai aparecer aqui. Somos nós. É nós. Não vale, né, irmãos? Vamos ver lá. Aê! É nós. Aplauda Jesus! Vamos lá. Isso aí. Depois ela foi tirar foto lá. Continua. Eu amo você! Eita, cadê o Larissa? Ele veio pra cá. Isso, vamos aplaudir, gente. Glória a Deus. Vamos ter oportunidade já de subir lá, tá bom, gente? Aí lá tá tirando foto, a Dilene preparou lá com a Rosana um painel lindo, vocês fiquem à vontade para tirar bastante fotos. Eu amo você. Deus abençoe, gente. E agora? Olha só. Isso, vocês sabem lá, né, gente? Vamos ver quem é o próximo? Esse Ai, ai, ai. Olha só, gente, isso. Aplaude, aplaude. E olha só o travesseirinho, Vanessa. O melhor marido do mundo. Deus abençoe, gente. Lá nós vamos tirar mais fotos, tá bom? Vamos se abraçar lá. Fiquem à vontade. Próximo. Quem é o próximo lá? Vamos lá. Ivaí, Rosana. Ó, e palmas. O amor da minha vida. Ai, que chique. Gente, Deus abençoe. Fiquem à vontade para tirar foto lá, tá? Próximo. Quem vai ser? Renan e Cananda. Ei, olá. Para sempre com você. Ai, que amor. Muitos e muitos anos aí juntos, hein? Que Deus abençoe, gente. Pode subir lá e tirar as fotos lá. Quem que é o próximo? O próximo é Oscar e Marli. Ai, lindo. Vem pra cá, Oscar e Marli. E olha só o privilégio da Marli, ó. A melhor esposa do mundo. Gente, Deus abençoe. Fiquem à vontade lá para tirar foto. Vamos lá, mais outro. Próximo. Luísa Simone, palmas! Aê! Vem pra cá, gente. Você me completa. Que lindo. Fiquem à vontade, gente, para subir lá. Próximo. Sidneia Luciana. Vem pra cá, palmas, gente. Love. Amor, gente. Deus abençoe, fiquem à vontade. É só seguir aquele casal, tá, gente? Se vocês quiserem, já subir lá. Subindo lá. Vamos lá. Próximo. Cadê? O William de Lili, vem pra cá. Aê. Olha só, eu te amo. Tem 2 xícaras aqui, gente. Ó, pra vocês tomar um cafezinho com 2 coraçãozinhos. Ó, que amor. Fiquem à vontade, Deus abençoe. Próximo. Alexandre e Renato. Alexandre, vem pra cá, palma, gente. Olha só, que sorte a nossa. Você é minha metade. Ai, que lindo. Deus abençoe, gente. Se quiserem esperar o pessoal, fique à vontade, tá? Mais um. Quem é o próximo? Laura e Clarice, vem pra cá, pastor. Olha só que bênção, olha. A melhor esposa do mundo. Ai, que lindo.
Deus abençoe, gente. Mais um. Vamos lá. Quem que é o próximo? Marcos e Tiana. Palmas. Olha, você é minha metade perfeita. Te amo. Ai, que lindo, gente. Legal. Deus abençoe. Já nos encontramos lá, tá? Fiquem à vontade. E agora? E agora? Próximo. E agora? Só ficamos nós aqui. Eu acho que tem gente que não vai ganhar. O José e a Rosana, vem pra cá. Vamos aplaudir o José. Olha aí, Rosana, você concorda? O melhor marido do mundo? Obrigada, pastor. Deus abençoe. E agora falta a Rosana e o Nereu. É lá? Você me faz tão bem. Ai, que lindo, gente. Te amo. Que amor. Deus abençoe. Já nos encontramos lá, tá? Vamos tirando foto lá, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Muito obrigada. Nós já vamos subir lá. Gente, queremos também dizer que Deus abençoe você que esteve conosco aí na live no Facebook. Que o Senhor abençoe seu lar, o seu casamento, a sua família. E até a próxima, se Deus quiser.